Olá pessoal, é um prazer tê-los participando com a gente. Espero que a presença de Jesus, como sempre, inunde o lar de vocês, os nossos lares, ou se você estiver trabalhando aqui ou em alguma outra atividade, que a presença de Jesus esteja contigo aí onde você estiver e que haja paz, tranquilidade, que Ele possa trazer uma transformação para o seu coração, e onde houver medo, seja transformado pela paz de Cristo no seu coração. Eu queria convidar vocês para cantar duas canções, mas antes disso, queria convidá-los a orar, entregando ao Senhor não só esse momento, mas entregando as nossas vidas a Ele. Vamos lá? Senhor Jesus, Tu és o nosso Senhor, então nós nos prostramos o nosso coração ao Senhor, reconhecendo a Sua grandeza, o Teu poder, o Seu sacrifício por nós, o Seu amor, e pedimos que esse amor inunde os nossos corações, as famílias, as nossas casas, a nossa igreja, que haja a paz do Senhor guiando as nossas decisões em meio às dificuldades, e os anseios, os medos possam ser afastados e possamos não agir por medo, mas agir confiantes que o Senhor está conosco em tudo que tivermos que fazer. E eu, em nome de todos nós que estamos aqui participando da sua igreja, eu oro por todos, em nome de todos, para que o Senhor perdoe os nossos pecados e perdoe a nossa falta de fé, a nossa incredulidade muitas vezes. Então pedimos perdão ao Senhor. O Senhor tome os nossos corações arrependidos de não fazermos a sua vontade em muitas ocasiões. Então pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos que a sua graça esteja sobre nós e o teu Espírito nunca nos falte. É em nome de Jesus que eu faço essa oração e já agradecendo. Amém. Então vamos cantar essa canção, essas duas canções. Queria convidar vocês a cantar junto comigo essas duas canções. Muito lindas, por sinal. Vamos lá. A terra passará, o teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular. Voltou a respirar, que morto parecia estar, a escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança das, o órfão achou um lar, o que era perdido se encontra em ti. Tu ergues o nosso olhar, nos fortalecerás, regenerados pela tua cruz. Por tudo que queres, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos, como te adoramos, te adoramos.
devoção, rendemos aos teus pés, ó Jesus, nosso afeto e devoção. Rendemos aos teus pés, ó Jesus, nosso afeto e devoção. Rendemos aos teus pés, ó Jesus, nosso afeto e devoção. Rendemos aos teus pés, Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Canta juntos. Jesus, te amamos, como te amamos, Jesus, de coração, de coração, de coração. Graças a Deus. Amém. Que a presença de Jesus não nos falte e que nós possamos demonstrar amor a Jesus. Difícil, mas da forma como Ele nos amou, Ele nos amou primeiro e o amor dele é imensurável, né? Ele se entregou na cruz por nós, se esvaziou de todo poder, de toda glória e nos amou. Então, através do amor dele, nós podemos amá-lo. Eu queria convidá-los então a cantar uma outra canção, também bonita, muito bonita. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de consumir. Esvazia o meu ego e enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando o meu olhar falhar.
Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem eu sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego e enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar faltar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, que o Teu Espírito não nos falte, e Ele nos faça enxergar, que o Teu Espírito nos traga a Sua confiança, a confiança do Senhor, que o Senhor é acima de todas as coisas, é mais importante do que tudo em nossas vidas. Quando a esperança, quando a fé, quando estivermos nos esvaziando, que o Teu Espírito nos segure, nos pegue em Suas mãos, e sejamos novos, renovados, e a sua fé, a Tua esperança de novo nos alcance, e entreguemos mais uma vez a nossa vida a Ti, e nada seja mais importante, seja maior do que o Senhor. Nós entregamos as nossas vidas ao Senhor. Que o Senhor seja tudo para nós, e nada seja mais importante do que a Sua presença em nossas vidas. Abençoa os nossos irmãos, abençoa as nossas casas. Amém. Olá, queridos, tudo bem? Mais uma vez, espero que onde quer que você esteja, com quem quer que você esteja, que a presença de Jesus em vocês, com vocês, através de vocês, enche o coração de vocês de paz, de alegria, de esperança, e que esses tempos aí afastados fisicamente possam ser, pelo menos que brevemente aí, encurtados por essa tecnologia que acaba nos unindo nesses momentos. Muito bom estar mais uma vez aqui com você, espero que essa mensagem chegue até você bem, você esteja bem, de saúde, fisicamente falando,
emocionalmente falando, espiritualmente falando também. Espero que todos esses aspectos você esteja passando por um momento em que você esteja bem. Quero orar com você para esse nosso momento. Pai, obrigado mais uma vez pela nossa vida, obrigado pelos encontros que o Senhor tem nos proporcionado através do mundo virtual. A gente agradece e pede para que nesse tempo Tua presença através do Teu Espírito seja o que nos una os nossos corações, os nossos pensamentos, o nosso espírito, que a gente sabe que apesar da distância física, está unido em Jesus através do sacrifício dele por nós, e dessa maneira estamos conectados com o Senhor, sabendo que Tua presença aí enche o nosso coração de alegria, de esperança, de paz, de coragem, de tranquilidade. E a gente pede para que nesses instantes onde vamos meditar um pouco sobre a história do Teu povo, a Tua história se revelando para nós, a gente possa se sentir encorajado e esperançoso diante das dificuldades que nós temos vivido. Essa é a minha oração, eu faço ela em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente vai começar uma nova série de mensagens, né? Série Isolados. Sei que você provavelmente está cansado, né, de ouvir falar sobre esse tema, mas é a nossa realidade, é a realidade que nós temos vivido e não tem sentido a gente fugir dela, né? E o intuito dessa série é a gente olhar alguns personagens bíblicos, algumas situações da vida deles, onde por uma série de razões eles também estavam isolados, mas tiveram um encontro profundo com Deus, e isso transformou a vida deles, ou transformou a realidade que eles estavam experimentando, para que através dessas histórias, através da vida desses personagens, a gente também consiga encontrar esperança, encontrar aí um fortalecimento para esse tempo que a gente tem vivido de isolamento social. Não posso deixar de falar para você, como seu líder e seu pastor, a gente tem visto aí, eu estou parcialmente isolado porque a Grace precisa trabalhar, ela trabalha nos postinhos de saúde, então eu estou em casa, mas eu não estou isolado, porque a Grace tem contato com diversas pessoas no posto, ela vem para casa, eu estou em contato com todas as pessoas que ela teve contato ao longo do dia dela. Então, o meu afastamento e o meu isolamento é para justamente, caso ela se contamine, ela vai me contaminar com certeza, eu não quero espalhar esse vírus pela cidade, né? Mas eu tenho que levar ela para o trabalho e ir buscar, então eu tenho andado pela rua e eu tenho visto que muitas pessoas, por causa desse decreto do prefeito de usar as máscaras para circular, estão colocando a máscara e saindo para a rua normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Isso não é algo bom, isso não é algo positivo. Eu sei que está todo mundo cansado, eu sei que está todo mundo querendo que isso acabe logo, para a vida retomar aquela rotina que a gente estava acostumado antes. É difícil ficar em casa, é difícil ficar isolado, às vezes, dos parentes, das pessoas que a gente quer bem. Para quem tem criança pequena em casa, filho que não está indo na escola, é complicado manter a rotina de estudo deles, mantê-los entretidos sem que aquilo nos estresse. Então, nós estamos todos experimentando as dificuldades desse isolamento social e de ter que ficar em casa durante esse período, né? Por isso que eu disse no começo que eu espero que você realmente, que essa mensagem te encontre num estado bem emocional, bem de saúde, porque a gente sabe da dificuldade que tem sido. E a minha mensagem para você, e eu espero que tudo isso que a gente converse hoje te fortaleça, te ajude a permanecer perseverante nisso, porque vocês sabem que eu tenho formação na área de saúde, eu sou graduado em fisioterapia, a Grace fono, e meu cunhado é médico, minha irmã também é fisioterapeuta. Então, assim, nessa questão de saúde, a gente mais ou menos sabe como as coisas funcionam, e a gente está vendo que o pessoal não está respeitando o isolamento por achar que essa história do vírus é balela, tem toda uma questão política por trás do nosso país, né? As pessoas querendo se aproveitar das posições políticas do nosso presidente
para incitar movimentos, seja de apoio, seja contrários ao presidente, enfim. Eu creio que esse momento é um momento onde a gente deve olhar para as vidas, a gente tem que olhar para o nosso sistema de saúde e deixar as crises políticas para depois, né? O que a gente menos precisa nesse momento é de uma crise política que vai complicar ainda mais a nossa situação. Por que eu digo isso? Porque, graças a Deus, hoje a gente tem a internet, a gente tem sites confiáveis de notícia, a gente tem outras pessoas que já vivenciaram essa pandemia em outros lugares. Então, a gente está buscando informações em centros confiáveis, em lugares confiáveis, para saber como que essa doença tem se comportado nos lugares onde ela chegou, né? E os lugares já passaram por isso, eles começou a se falar da doença, faz um isolamento meio que parcial, né? Não é um isolamento total. Isso atrasa um pouco o contágio, as pessoas começam a desacreditar de que tudo que estão se falando pelo mundo é verdade, saem para a rua e aí o contágio acontece de forma que a gente não quer que aconteça, várias pessoas pegando a doença ao mesmo tempo, e elas vão procurar ajuda nos hospitais ao mesmo tempo e o sistema de saúde não dá conta de atender todo mundo. Então esse é o pior cenário que está acontecendo em outros lugares do mundo, né? Os Estados Unidos, que tem uma estrutura de saúde melhor do que a nossa, o acesso à saúde nos Estados Unidos não é tão bom quanto o nosso, né? Os Estados Unidos não tem um sistema público de saúde, a pessoa tem que pagar. Mas a qualidade do sistema deles é melhor do que o nosso. Nova York, por exemplo, já não dá conta mais de atender os doentes. Então é isso que a gente não quer, né? Nós temos aqui na nossa cidade o Hospital da Unimed, a Santa Casa e aquele hospital de campanha que foi feito ali ao lado da UPA, né? Então, assim, nós estamos preparados para caso um grande número de pessoas adoeçam ao mesmo tempo. Mas a gente não quer que isso aconteça. Porque o que a gente não quer ver é alguém querido a nós, ou nós mesmos, pegarmos essa doença, precisar de tratamento, chegar no sistema de saúde e ter que ouvir, vai para casa porque a gente não tem condições de atender você. Nós não temos leitos para internar você tem que ir para casa, né? Porque a gente sabe que até pessoas do grupo de risco, quando são tratadas, podem não morrer da doença, né? A gente já viu idosos de 90 anos que se curaram do Covid, porque tiveram atendimento, que tiveram socorro a tempo. Então, assim, a gente tem que tirar da cabeça essa ideia de pegou, morreu, tá? Não é assim que funciona. Se tiver o tratamento adequado, existe uma grande chance da pessoa não morrer. O grande problema disso tudo é você chegar no hospital, imagina você chegando no hospital, um pai, uma mãe, um filho, e o hospital falar para você, sinto muito, não posso te atender. Não temos como te atender, entendeu? Não é nem uma questão de querer, não temos como atender porque a gente não tem vaga. Então é isso que a gente não quer que aconteça. Por isso esse isolamento social. Então o nosso isolamento social é para que essa doença não se espalhe rápido, né? Ela precisa ser lento. Todos nós quase, provavelmente, vamos pegar o Covid em algum momento da nossa vida, tá? Porque a gente não tem imunidade quanto a ele espalha muito rápido, até que uma vacina seja elaborada, não dá tempo, todo mundo já pegou. A ideia é que as pessoas não peguem todas ao mesmo tempo, né? Que isso vai acontecendo progressivamente ao longo de um período de tempo grande, né? Ou seja, tá todo mundo doido para voltar, as notícias aí falando pra gente que em maio vai abrir o comércio. Ok, queridos, mas eu já adianto para vocês, eu estou me preparando para que o ano todo seja um ano de isolamento, pelo menos para mim, tá? Eu não vou ficar zanzando por aí, a menos que eu realmente precise andar para a rua, porque eu sou um possível fonte de contágio para outras pessoas. Então, por amor àqueles que estão ao meu redor, os meus vizinhos, as pessoas que trabalham no comércio, os meus familiares, eu me isolo. Porque eu sou uma fonte constante de preocupação por conta do contato que a Grace tem no sistema de saúde. Ela está na linha de frente desse combate, então ela é a mais propensa a pegar. Com certeza ela passa para mim. Então, o meu isolamento é para não passar para as pessoas, porque eu não estou protegido, né? Mas eu estou isolado, porque eu não quero ser uma fonte de contágio para outras pessoas. Então isso é o que me motiva como um profissional da saúde, como alguém que está preocupado com as pessoas ao meu redor, a ficar em casa e a não
desrespeitar esse negócio do isolamento, tá? Porque eu não quero que isso aconteça de forma, muitas pessoas ao mesmo tempo. Nesse sentido, uma direção. A máscara, ela ajuda quem está doente a não espalhar o vírus, tá? Mas ela não protege tanto quem está saudável. Isso precisa ficar muito claro, né? Porque as pessoas estão pondo a máscara, saindo para a rua e achando que estão protegidas. Isso é meio verdade, tá? A máscara, ela não filtra 100% do vírus. E o que eu tenho visto para a rua, a máscara se torna eu não sei como falar isso, mas pior, ela piora, ela facilita o contágio. Por quê? Porque as pessoas usam ela aqui, eu já vi pessoas colocando ela aqui, né? Aí a pessoa põe a mão o tempo todo no rosto para arrumar a máscara, ela tira para falar, depois ela volta. Entendeu? Então, a máscara recebe, né? Se você conversou com alguém que está contaminado, o vírus cola na máscara. O quê? Você não respirou ele, mas aí você pôs a mão, aí você coçou o olho, aí você foi ajustar a máscara, você chegou perto do olho, você passou no nariz, perto da boca, você se contamina. Então, o uso da máscara é para quem tem o vírus. Para que quem tem o vírus, a hora que espirrar, a hora que falar, o vírus seja barrado pela máscara. Isso não é 100%, ainda mais essas máscaras caseiras, tá? A gente sabe disso. Então, use justamente com essa intenção. Não é 100%, mas eu preciso ir no mercado. Então vai lá, separadamente, higieniza a mão antes de entrar, faça a sua compra, evita ficar perto das pessoas, volta para casa, higieniza as mãos, tira a máscara, se possível tira a roupa, toma um banho, né? São as medidas que a gente tem feito para evitar justamente você se contaminar. Por quê? Porque se você se contaminar, você vai sair para a rua e você vai contaminar pelo menos de 5 a 6 pessoas antes de apresentar os sintomas. Então você não vai nem saber que está contaminando as pessoas. Tá? Então você pode, por exemplo, levar o vírus para alguém da sua família sem saber. Se essa pessoa for grupo de risco, para ela é um risco de vida, né? Pode não ser para você, mas pode ser para outras pessoas. Então, tentem respeitar ao máximo essa questão do isolamento social, do afastamento das pessoas, do contato físico, tá? Do aperto de mão, do abraço, higienizar bem as mãos, usem as máscaras, tá? Mas lembra, o intuito é evitar que o vírus se espalhe rápido, tá? Então não é nem pegar ou não pegar, evitar que se espalhe rápido. Então, por isso que a gente está seguindo as medidas da Organização Mundial de Saúde, dos outros países que estão enfrentando isso. Isso está se tornando realidade no Brasil. Não sei se você tem acompanhado os dados, mas não dá para brincar com essa doença, porque por mais que a mortalidade dela seja baixa, ela oferece um risco e a gente não quer que pessoas queridas próximas a nós, principalmente grupo de risco, adquiram isso. Então eu preciso entender que eu sou um veículo do vírus, um veículo de transmissão e por isso ficar em casa, tá? Dito todas essas coisas, eu espero que você encontre aí forças, né, para realmente pensar nesse sentido, né, e para evitar ao máximo aglomerações, o sair de casa, o contato às vezes com as pessoas mais idosas, principalmente diabético, pressão alta, problemas respiratórios, né? Evita isso. Se você tem que ter contato com idoso, tenta não ter contato com outras pessoas, porque outras pessoas podem transmitir com você e você vai ter que ter contato com um grupo de risco. Então são essas coisinhas que a gente precisa ter em mente para ajudar a não espalhar rápido a doença, tá? Espalhar, ela vai. Pegar, todo mundo vai. A ideia é pegar ao longo do tempo, longo, tá? Então, se isso se estender até o ano que vem, ótimo, tá? Por quê? Porque não sobrecarrega o sistema de saúde. Nós vamos ficar doidos de ficar nessa loucura, de ficar em casa. Sim, vamos. Mas, pelo menos, a gente contém, ou a gente preserva o sistema de saúde para ele dar conta de atender todo mundo que ficar doente. Se o sistema de saúde der conta de atender todo mundo que ficar doente, menos pessoas morrem. E é isso que a gente deseja, né? Preservar a vida. Não dá para parar tudo, a gente sabe disso. O comércio precisa funcionar, nós precisamos disso para o nosso dia a dia. Então tem que funcionar comércio, tem que funcionar supermercado, posto de gasolina, essas coisas têm que funcionar, farmácia, né? Mas que isso seja usado com prudência e com sabedoria, né? Então use-o só com necessidade. Sou grupo de risco, pede para alguém que não é ir.
Ah, mas a pessoa vai voltar para casa e vai poder trazer para mim. Saiba disso. Então, se evitar contato com essa pessoa, joia. Então, ser alguém de fora é o melhor. Tá? Então, você da nossa comunidade, grupo de risco, acima de 60 anos, diabetes, pressão alta, alguma doença respiratória, liga pra gente, pede para alguém de fora, mais novo, e deixar para você, uma pessoa de preferência que você não tenha contato todo dia. Tá? Você está mais seguro, você está mais preservado nesse sentido, ok? É isso, gente. Tá? As minhas orientações com relação a... E eu preciso falar isso para você, desculpa nesse momento gastar aí quase 15 minutos falando com vocês sobre esse assunto, mas lembre-se, eu tenho formação na área de saúde, então essa é uma questão que mexe bastante comigo, né? Eu sei do que eu estou falando, eu estudei isso e a gente tá vendo que as pessoas não estão levando isso a sério, né? Para quem trabalha no sistema de saúde, e eu tenho amigos fisioterapeutas que eu tenho contato da minha faculdade, eu tenho amigos de outra faculdade que eu fiz lá em São Paulo, que já perderam membros da família por conta do Covid, tá? Então, assim, eu estou em contato com pessoas que estão na linha de frente e essas pessoas estão dizendo pra gente, é terrível quando a gente não consegue ajudar a pessoa, né? Por enquanto, ainda não chegou nesse ponto, né? As pessoas estão conseguindo chegar nos hospitais e serem atendidas. Mas esse pessoal já está falando, gente, a gente começa a ver o negócio encher, e a gente fala, se chegar mais, a gente não dá conta de atender. E essa sensação é horrorosa, né? E é isso que o colapso do sistema de saúde significa. Então, a gente quer evitar ao máximo que isso aconteça, tá? Então, desculpa gastar muito tempo com isso, mas a minha mensagem para você, como pastor, e tudo que a gente está falando, e por que a gente vai fazer uma série disso sobre os isolados, é porque justamente eu creio que nós vamos passar um período de tempo assim, maior do que a gente tem visto na televisão, maior do que a gente tem visto governadores, presidente falando, ok? E eu espero que você seja encorajado e fortalecido a entender o que está acontecendo e entender que essa doença é muito mais uma questão de como a gente se relaciona com as outras pessoas do que com o nosso próprio cuidado. Claro, grupo de risco não. Grupo de risco tem que tomar cuidado da própria saúde, da própria vida. Mas a maioria do país, ou a maioria nossa, não é grupo de risco. Mas nós somos veículos para o vírus. Então eu não quero contaminar alguém, principalmente alguém do grupo de risco. Ok? Hoje quero ver com vocês a história de um personagem bíblico bastante famoso, né? Até pessoas que não têm muita familiaridade com a Bíblia conhecem o personagem, né? Um personagem de filme, que é o Moisés. A gente tem os 10 Mandamentos Antigos, a gente tem um outro filme, acho que Deuses do Egito, né? Onde é uma produção mais contemporânea, né? Apresenta um Moisés mais saradão e bonitão, né? O cara lá do Gladiador. Mas é um personagem que é bastante conhecido, que é o Moisés. O Moisés, e eu pensando um pouquinho na história dele, e eu vou contar um pouquinho para você, espero ser breve, para não ficar também muito longo. Mas Moisés, ele foi criado, né, dentro da corte do faraó egípcio, né? O faraó decretou que os filhos das mulheres hebreias, que é o povo de Israel, né? Os filhos, homens das israelitas com menos de 2 anos deveriam ser mortos, né? Para que o povo não crescesse, porque ele estava com medo do povo ficar muito grande e se rebelar contra o Egito. E a mãe do Moisés, para salvar o Moisés, põe ele num cestinho de vime, põe ele no rio, e a filha do faraó acaba achando e descobrindo ele, e ele é acolhido, e ele cresce dentro da corte do faraó, tá? Mas o Moisés, ele nunca se desliga das suas raízes, ele sabe que ele é um israelita, eles têm toda uma questão étnica, de fisionomia, né? Então o egípcio parecia egípcio, você sabia que ele era um egípcio, porque você olhava para ele, você via que ele era um egípcio, do jeito de se vestir e na aparência física. O Moisés, pela aparência física dele, era um judeu, era um israelita, era um hebreu. Então isso é claro tanto para o Moisés quanto para quem é egípcio. Mas ele é criado como filho, neto do faraó, né? Filho da filha
do faraó. Então ele é educado dentro da corte e ele cresce como um oficial ou alguém da nobreza egípcia. Claro, todo mundo sabendo que ele não é egípcio, todo mundo sabendo que ele é um judeu e um hebreu. Certo dia, o Moisés está andando lá pelo Egito, ele vê um oficial egípcio agredindo um hebreu. O hebreu era escravo do Egito. E ele olha para a esquerda, olha para a direita, vai lá e mata o oficial egípcio para proteger o hebreu. Afinal de contas, ele está protegendo alguém do próprio povo dele. E, beleza, ninguém descobre isso aí. Ele enterra o corpo do egípcio, ficou por isso mesmo. Aí, um tempinho depois, ele vê 2 hebreus discutindo, os 2 brigando entre si. E ele intervém. Ele fala, gente, que isso, né? Vocês estão brigando, coisa e tal. E aí um deles fala assim, escuta, quem que colocou você como juiz entre a gente aqui? Porque se a gente não fizer o que você quiser, você vai matar a gente como você fez com o oficial egípcio? Ou seja, aquela atitude dele de matar o egípcio não foi tão escondida assim, né? Eles ficaram sabendo. Então, os 2 hebreus jogaram na cara de Moisés o que ele tinha feito. E o Moisés ficou morrendo de medo. Ele falou, nossa, agora vão me matar. Porque eu, sendo hebreu, criado na corte egípcia, matei um oficial egípcio, vão me matar também. O que o Moisés faz? Foge. Ele tem medo daquela situação toda, ele fala, se descobrirem, se isso aqui vazar, esses hebreus já sabem do que eu fiz. Se essa história vaza e chega no ouvido do faraó, já era, tô lascado, morri. E o Moisés foge. Tá? Então o Moisés abandona. Olha só o que ele está abandonando. Ele está abandonando a vida na corte egípcia, certo? Ele está abandonando o povo dele, ele está abandonando a família dele, que estava lá junto com o povo. Ele tinha os irmãos dele, a Miriam, o Arão, a mãe dele provavelmente também era viva. Ele abandona tudo isso, todo o seu povo e foge com medo da própria vida. E ele vai viver no deserto com um povo diferente do seu, é chamado de povo pagão, porque é um povo que não conhecia o Deus de Israel e o Deus do Moisés, entre aspas, apesar de ser criado na corte do Egito, Moisés tinha contato, sabia quem era o Deus dos hebreus, dos egípcios, sabia quem eram os deuses egípcios, tá? Isso não vem em questão, se Moisés servia o Deus de Israel, do Egito, mas ele foge para uma terra que não tem nada a ver nem com o Deus de Israel, nem com os deuses egípcios. Ele vai para uma outra terra com outro povo e ele vive, ele recebe um nome diferente daquele que ele tinha, que tinha a ver com a região que ele estava, enfim, ele abandona toda a sua identidade para viver isolado do seu povo, isolado da casa onde ele cresceu, o Egito, a corte egípcia, isolado da sua família, isolado do seu povo. E por 40 anos, o Moisés se isola de tudo isso com medo, com medo de perder a vida, com medo de ser morto pelos oficiais egípcios. Até que um dia ele está cuidando do rebanho do seu sogro, cuidando provavelmente de cabras e ovelhas, e ele tem uma visão estranha. Ele vê um arbusto que pegava fogo, mas o arbusto não se consumia, ele não acabava. Ele estava lá verdinho, não sei se era verdinho, mas dá a entender que sim. E ele pegava fogo e as folhas continuavam lá, verdinhas. Ou então aquilo não virava cinza, não virava um carvão. E ele achou aquilo estranho, Ele falou, uai, mas tá pegando fogo e aquilo lá não acaba? E ele se aproxima, e quando ele se aproxima, ele tem um encontro com o Deus do povo dele, com o Jeová, com o Deus de Israel. Ele se identifica assim para Moisés. Olá, Moisés, eu sou o Deus dos seus antepassados. Eu sou o Deus do Abraão, eu sou o Deus do Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E ele diz para Moisés, eu estou aqui porque eu estou ouvindo o clamor do meu povo está sofrendo no Egito,
e eu quero tirá-los dessa situação. Eu quero libertá-los da opressão do Egito. E eu quero que você lidere o povo nessa tarefa. Ou seja, Deus chama Moisés para voltar justamente, para sair do seu isolamento, para voltar justamente para onde ele tinha medo de voltar. Para onde a vida dele estava correndo risco, né? Deus fala, eu quero que você volte para o Egito, porque eu quero libertar meu povo e você vai liderar todo esse movimento. E o Moisés, gente, Moisés começa a dar várias desculpas para Deus, porque ele não quer voltar. Tá? Não, mas eu não sei falar direito. Não, mas eles não vão me receber. Não, mas... E ele começa a enrolar até que Deus perde a paciência com ele. E Deus se irrita com Moisés e fala, Moisés, você vai pronto. Tá? Então seu irmão vai falar com você, eu vou dar um jeito, mas você vai. Tá? E apesar de todo o medo de perder a vida, Moisés realmente vai, aceita a missão que Deus havia dado para ele e ele volta para o Egito, ele sai do isolamento dele e ele vai para o Egito, para onde ele tinha medo, né? Para onde o coração dele tinha medo de voltar. Imagine você, se coloca na situação de Moisés. Pá, eu fugi porque eu vou morrer e Deus manda eu voltar justamente para o lugar onde a minha vida está em risco. Né? Então não é de se estranhar Moisés realmente ter feito toda aquela conversa com Deus, tentando se esquivar da missão que Deus estava dando para ele, porque ele não queria, ele tinha medo, temia pela vida dele. Mas ele não tem escolhas, ele não tem opção, ele acaba indo porque Deus fala, eu vou libertar o meu povo, eu vou usar você para isso. Então, nesse encontro que Moisés tem com Deus, Deus diz para ele que Deus iria agir, que Deus iria libertar o povo e que ele seria o líder desse povo durante esse movimento todo, e ele vai. Né? Ele crê no que Deus estava falando, ele volta para casa, conversa com a esposa fala, beleza, temos que ir, e eles vão, e ele vai fazer todos os planos que Deus tinha para Israel através da vida dele. E aí a gente sabe da história, não é? Ele realmente vai, ele se apresenta, né? O irmão dele vai junto, ele confronta o faraó, ele leva a mensagem para o povo. Deus age na história, tanto do povo judeu, o Israel, quanto do Egito, confrontando os deuses do Egito, através das 10 pragas. O povo é liberto da escravidão, eles peregrinam pelo deserto, onde Deus acaba fazendo uma aliança com o povo. Né? E aí, só para resumir a história do Moisés, né? O Moisés realmente lidera tudo isso, né? Ele vê Deus agir, ele vê Deus provendo a libertação para o povo, e Deus transforma a terra, né, do medo dele, ou aquela situação de medo dele, em algo extremamente positivo, porque ele testemunha a salvação de Deus para o povo. Deus realmente libertando o povo da escravidão e levando o povo para a terra que Deus havia prometido muitos anos antes para os antepassados deles. Né? Deus fez essa promessa para Abraão. Deus estava cumprindo essa promessa, tirando o povo do Egito e levando o povo para Canaã. E Moisés tem o privilégio de testemunhar a salvação que Deus faz no povo através da vida dele. A gente só precisa tomar um cuidado de não botar muito a ênfase na vida de Moisés, como os filmes fazem, né? O Moisés, no meio do caminho, ele se irrita com o povo, ele se cansa do povo, ele acaba ele mesmo assumindo o lugar de Deus numa determinada situação onde ele deveria apontar para Deus para prover água para o povo. Ele vai lá irritado com o povo, age como se ele fosse Deus, e por conta disso ele não entra na Terra Prometida. Né? Então ele também tem as suas falhas, ele não é o libertador do povo, né? Ele é só um instrumento que Deus usa para libertar o povo. Né? Mas o Moisés experimenta, né, dessa libertação que Deus realiza no povo de Israel através da pessoa de Moisés. Queridos, a gente sabe, né, que a Bíblia nos conta uma grande história, tá? Do início ao fim. Ela conta para nós a história de quem Deus é, de quem nós somos e como que esse Deus nos busca, nos ama e vem até nós
para promover para a nossa vida libertação, né? Deus usa a história do povo de Israel. Então essa história, tanto do Moisés quanto do povo de Israel, Deus usa isso para ilustrar para a nossa vida a nossa própria condição e para mostrar para nós o quanto realmente Ele nos ama e Ele deseja para nós uma vida diferente da vida que vivemos, né? A escravidão do povo no Egito, ela é um símbolo da nossa escravidão de uma vida sem Deus. Nós sabemos que a humanidade ela se rebela contra Deus. A humanidade ela quer viver a vida como Deus, como sendo o próprio Deus, decidindo o que é bom e o que é mal, o que é bem e mal, o que é certo e errado, por si só, alheios a um relacionamento pessoal com Deus, sem confiar de que Deus é quem sabe o que é bem, o que é mal, o que é certo e o que é errado, e é Ele que define isso para as nossas vidas. Então, quando a humanidade rompe com Deus e deseja essa vida de decidir por si só o que é certo e o que é errado, o que é bem e o que é mal, fora desse relacionamento íntimo com Deus, nós nos tornamos escravos de uma existência onde a humanidade tem medo de perder esse poder, né? Esse poder que vem da possibilidade de decidir o que é certo e o que é errado, isso apavora a humanidade. Por isso que nós somos egoístas, por isso que nós somos violentos, né? Por isso que os reinos humanos, os impérios, né, os governos humanos são opressores, utilizam do poder para oprimir, para se garantir cada vez mais no poder, né? Por isso que quando alguém nos ofende, a gente fica extremamente irritado com aquela pessoa e a gente não consegue olhar para aquela pessoa como ela realmente é, mas sim pela ofensa que ela nos fez, porque aonde já se viu ameaçar esse poder que eu tenho de ser quem eu quero ser, de agir como eu quero agir, ou seja, como você pode ameaçar esse poder que eu tenho de decidir o que é certo e errado, o que é bom e o que é mal? Porque no meu ponto de vista, eu sou uma pessoa boa, eu estou sempre certo, dificilmente eu erro, né? A gente tem muita dificuldade de assumir os nossos próprios erros. Então, nós somos escravos dessa vida, ou desse estilo de vida, que quer por si só definir o que é bom, é mal, o que é certo e o que é errado. E isso tudo é ilustrado na figura do povo sendo escravizado pelo Egito, né? Mas, assim como Deus busca Moisés, tira Moisés do seu isolamento para providenciar a libertação para o povo, Deus também vem nos buscar da nossa escravidão. E Ele faz isso através da pessoa de Jesus, né? Ele mesmo entra na nossa história através da pessoa de Jesus. Deus se faz um ser humano em Jesus, e Jesus é a figura do Moisés, né, que vem liderar esse movimento, que vem tirar o povo de Deus da escravidão, que vem libertar a humanidade desse tipo de escravidão, desse estilo de vida que quer por si só definir o que é bom e o que é mal, né? E isso, na verdade, é uma prisão, não é liberdade. Então, Jesus vem nos libertar dessa vida. O Jesus vem e Ele dá a sua própria vida, né? Então, Ele entra nessa condição humana, Ele entra no isolamento humano, né? A humanidade está isolada de Deus porque escolheu viver sem Ele, e Ele vem até o nosso isolamento para nos chamar de volta, para nos tirar dessa escravidão, nos tirar dessa prisão, oferecendo a própria vida como em sacrifício pela nossa, né? Jesus vem, a gente sabe que Ele é morto naquela cruz, porque naquela cruz Ele estava pagando pelos erros de toda a humanidade. Ele estava se oferecendo como um sacrifício para que aqueles que não querem mais viver esse estilo de vida possam buscar a Deus e viver debaixo do governo dele, confiando na sabedoria de Deus para definir o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, amando a Deus por essas coisas. Então, essa é a essência da verdadeira liberdade que nós podemos encontrar na nossa vida.
né? Então, da mesma maneira que Israel está preso no Egito, nós estamos presos nessa situação de vida alheios a Deus. Da mesma maneira que Deus entra na história e chama Moisés do isolamento de Moisés, Deus entra no nosso isolamento através da pessoa de Jesus, e Jesus vem e nos chama a confiar nesse amor que Deus tem por nós, porque Ele mesmo está entrando no nosso isolamento e Ele está oferecendo a própria vida para nos trazer de volta para um relacionamento com Ele, para nos tirar do nosso isolamento, para nos convidar para experimentar a verdadeira liberdade num relacionamento de amor e de confiança em quem Deus é, não é? Quando nós entendemos que Deus nos ama desse tanto e nesse ponto, a ponto de entrar no nosso isolamento para nos resgatar dele, nós entendemos o grande amor de Deus. João vai dizer na sua primeira carta, ele diz assim: amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar o seu único Filho ao mundo para que por meio dele tenhamos vida. E é nisto que consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, queridos, toda essa questão nos mostra o quanto o amor de Deus é real pela nossa vida. O amor de Deus por nós afasta o medo que temos de nos aproximar de Deus. Afasta de nós o medo que temos de perder esse poder de controlar a nossa própria vida. Perdemos o medo desse poder de dizer o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal por nós mesmos. Nós não precisamos temer isso. Porque o fato de Deus ter entrado na história, enviado o seu Filho para morrer por nós, para nos reestabelecer de novo num relacionamento de amor com Ele, não porque nós sejamos capazes de amá-lo, mas porque Ele nos amou primeiro. E isso é o que possibilita nós amarmos uns aos outros. Nós não precisamos temer perder esse poder da nossa vida. Nós podemos confiar nesse Deus que nos amou, mesmo na nossa rebelião e na nossa rebeldia, e deu a vida por nós para nos trazer de volta, nos tirar da escravidão, nos convidar para esse relacionamento onde a gente pode confiar nele. Isso, queridos, é o que a gente precisa nesse momento para entender que no nosso isolamento nós podemos e temos a oportunidade de nos encontrarmos profundamente com esse Deus. Nós não precisamos temer o vírus, medo, temer pelo vírus, temer a quebra da economia, temer a crise econômica, porque isso tudo, na verdade, é aquele nosso desejo de controlar todas as coisas, é aquele nosso desejo de garantir que nós não vamos sofrer, de garantir que nós vamos fazer tudo para ter uma vida boa, que a gente pode abrir mão desse medo de nos aproximar de Deus, de confiar nele, de confiar no amor que Ele tem por nós. E confiar no amor de Deus não significa de que a gente não vai passar pela pandemia, de que alguém não vai ficar doente na nossa família, nós mesmos não vamos ficar doentes. Isso não tem nada a ver com isso, tá? Nós podemos passar por todas essas dificuldades, nós podemos enfrentar a doença, nós podemos enfrentar a perda dos nossos entes queridos. A grande questão é que nós somos convidados a esse encontro profundo com Deus, que nos amou de tal maneira que deu o seu próprio Filho para que a gente pudesse confiar no seu caráter, tá? Então, por mais difícil que seja a situação que a gente está passando, nós podemos crer e confiar nesse Deus,
porque o que Ele está fazendo para nos libertar dessa prisão que nós vivemos, de achar que realmente a gente controla alguma coisa, de que a gente decide alguma coisa de bom e de mal, de certo e errado da nossa vida, que na verdade nos aprisiona um estilo de vida egoísta, um estilo de vida egocêntrico, e que acaba dificultando da gente viver plenamente o que a gente foi feito para viver. Nesses tempos de pandemia, foi o que eu disse para você, eu tenho que pensar mais nas outras pessoas, né? Eu, no meu caso, não sou grupo de risco, então o meu isolamento é para não contagiar a outros. Pelo amor que eu tenho pelos outros, pelo amor que eu tenho pela humanidade, pelo amor que eu tenho pelos meus vizinhos, pelo amor que eu tenho pelos meus familiares, meus pais, meu sogro, minha sogra estão longe. Então, pelo amor a eles, é uma forma de amá-los eu ficar em casa, por mais que seja difícil. Porque Deus me oferece essa oportunidade de amá-los assim, estando longe, protegendo eles de ser o veículo do contágio no caso da pandemia. E eu não preciso temer nada do que vem acontecer, nem comigo, nem com eles. Porque Deus garantiu isso para que a gente tivesse uma vida plena com Ele. Ele devolve a nós todo o sentido da nossa existência, dizendo para mim que as vidas são mais importantes do que o negócio, do que o dinheiro, do que a economia. Não estou menosprezando a necessidade de tudo funcionar. Se a economia quebra, nós não temos condições de sobreviver. Eu entendo disso. Mas, no momento, as vidas são mais importantes. Então, eu faço o que eu preciso fazer para não deixar que a economia morra, mas, em primeiro lugar, vem o meu cuidado com as pessoas que estão ao meu redor, tanto comigo quanto as pessoas que estão ao meu redor, sem temer nada do que possa acontecer. Porque se Deus tomou essa atitude de vir até o nosso isolamento para nos devolver essa liberdade de amá-lo, de estar com Ele, nós não precisamos temer o que a vida traz para nós, porque Ele garantiu de que Ele vai vir e restaurar esse mundo, e quando Ele restaurar esse mundo, a gente vai estar livre de todas essas dificuldades que a gente passa aqui. Essas dificuldades, mesmo que eu enfrente o Covid-19, algum parente morra, perda, mesmo que o sistema de saúde colapse, Deus continua sendo bom, porque tudo isso é sinal de que o que Ele disse e o que Ele fez é verdade, tá? De que Ele está trabalhando para nos dar a liberdade de viver com Ele, porque quando Ele voltar, Ele vai restaurar todas as coisas, e mesmo que antes dele voltar a gente morra, nós iremos ressuscitar para viver com Ele nesse mundo transformado, nesse mundo renovado, e então estaremos livres dessas dores, dessas mazelas e dessas angústias que a gente tem que passar. Por isso que eu passo por elas sem medo. Por isso que eu olho para elas e vejo uma oportunidade desse encontro profundo com Deus. Porque Deus tem trabalhado na história humana, desde lá de Moisés, Jesus e até nós, para nos levar essa grande mensagem e nos mostrar que a verdadeira liberdade, ela existe quando nós amamos e confiamos no caráter desse Deus bom. Ele define o que é certo e errado, o que é bom, o que é mal nas nossas vidas, e a gente o ama porque Ele nos amou primeiro. Ele demonstrou isso tendo vindo nos buscar no nosso isolamento, para que nós pudéssemos ser livres de verdade e viver com Ele, e livres. Uma vez livres do nosso cativeiro, uma vez livres dessa vida, com medo de perder o nosso poderzinho, o nosso ego, a gente agora é livre para tanto amá-lo quanto amar os outros. Nesse tempo de pandemia, amar os outros realmente significa estar longe deles. O sábio Salomão disse lá em Provérbios, existe tempo para tudo nessa terra. Existe tempo de abraçar, existe tempo de afastar-se de abraçar. Nós estamos vivendo o tempo de afastar-se de abraçar. É a melhor maneira que a gente tem para amar uns aos outros nesse momento é continuar no nosso isolamento, é continuar nesse distanciamento social o máximo que a gente puder para demorar que esse vírus se espalhe. Dessa maneira, nós somos convidados a não temer o que está ao nosso redor. Às vezes não temer ficar em casa, né? Porque a situação é difícil, o estresse é difícil, o emocional é difícil. Nós temos os profissionais da psicologia, da psiquiatria para nos ajudarem. Nós temos um profissional desse na nossa comunidade. Fala comigo, fala com o professor Lucas, ele pode te ajudar a passar por esses momentos, mas
que a gente mantenha nossa força, nossa esperança, nessa certeza de que Deus nos ama, Deus é bom, Ele nos ama. Tudo que acontece na história humana aponta para essa grande narrativa do que Deus está fazendo na história, que é trazendo tudo de volta ao início. Ele está restaurando todas as coisas. Essas dificuldades que a gente tem passado são sinais de que isso é verdade. Ele nos convida para esse relacionamento de amor e de confiança com Ele. Então a gente pode ficar livre do medo dele e do medo das situações que a gente tem que enfrentar. Porque mesmo que a morte bata à nossa porta, nós iremos ressuscitar para uma vida com Jesus no mundo restaurado quando Ele voltar. Até lá, se a morte não vem, nós somos chamados a falar desse amor, a viver esse amor que Jesus e Deus têm pela nossa vida, que se auto-sacrificou para que a gente tenha essa liberdade. Porque Ele nos ama. Nós somos capazes de amá-lo e somos capazes de amar uns aos outros dessa maneira. Amém? Deixa eu orar por você, querido. Deus, obrigado mais uma vez tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos, o cuidado, a saúde. Nós agradecemos porque as medidas que temos tomado têm surtido efeito, o contágio do Covid está lento, pelo menos aqui em São João. A gente já tem notícias de óbitos por conta disso, mas a gente quer colocar tudo isso diante do Senhor, pedindo para que o Senhor preserve a nossa saúde, preserve os nossos familiares, preserve a nossa cidade, nos ajude realmente a respeitar essas medidas, né, que os profissionais de saúde têm nos orientado para realmente combater essa pandemia, que é o isolamento social, que é ficar em casa, apesar de toda a dificuldade. Que o Senhor retire do nosso coração todo medo, o medo de confiar no Senhor, todo medo de estar próximo ao Senhor, todo medo de estar isolado, estar em casa, perder negócio, enfim. Nós possamos realmente, pelo Teu Espírito em nós, confiar no Teu amor, confiar na Tua bondade, confiar de que a história já está escrita e ela diz para nós que, por mais que venhamos enfrentar essas dificuldades, por mais que fiquemos doentes, percamos pessoas, Jesus nos garante uma vida eterna no mundo restaurado e a nossa esperança reside nisso. E por isso nós recebemos esse amor que o Senhor tem pela nossa vida e a gente pede para que Ele realmente tire o medo do nosso coração. Porque o Senhor garantiu para que na nossa vida, na nossa existência, o que de pior poderia acontecer, que é a nossa morte, já não tem poder sobre a nossa vida. E é isso que a gente quer viver e dizer para as outras pessoas. E nesse momento clamar para que o Teu Espírito nos fortaleça, para manter amando uns aos outros, longe uns dos outros. É no nome de Jesus que a gente faz essa oração. E, queridos, eu oro para que o amor desse Deus Pai grandioso, que nos amou na nossa rebeldia, na nossa rebelião, que dispensou graça sobre a nossa vida através do Filho Jesus, que entrou na nossa história para dar a sua vida, para que a gente pudesse viver de novo com eles. E a presença deles através do Espírito Santo estejam com todos vocês, enchendo o coração de vocês de coragem, retirando todo medo dele, medo das situações, para que vocês sejam capazes de amar uns aos outros e suportar esse isolamento pelo tempo que a gente precisar. Oro por vocês, toda a Igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje, para todo sempre. Amém e amém. Querido, uma boa semana, Deus te abençoe, força aí, alguma dificuldade, entre em contato conosco pelo telefone, WhatsApp, pelas mídias sociais, Facebook, Instagram, fale com a gente tenta te ajudar, ok? Boa semana, até semana que vem, se Deus quiser. Grande abraço. De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva, e uma voz
soa dentro do peito e diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morar em mim o amor. O amor. De onde vem a calma que vai, que desacelera o temor, desafia os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva, e o bafos que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morar em mim. Oh, o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias